Fala galera, mais um vídeo chegando. Estou um pouquinho sumida, agora as leituras elas ficaram um pouquinho mais extensas, o tempo tá ficando um pouquinho mais curto, mas trouxe para vocês um livro que eu estava muito ansiosa para falar a respeito, um livro sensacional que eu li agora no mês passado e tem muita coisa legal para falar sobre eles para você, tá bom? Então, vamos pro vídeo, vamos iniciar aqui. Oliver Twist, de Charles Dickens. Bora pro vídeo! A gente tem que fazer uma pausa de vez em quando, né? Pra cuidar do sobrinho. Você vai falar sobre Charles Dickens? Vai? Você vai falar? Você vai apresentar? Então apresenta para as pessoas. Aqui, ó. Pessoal, nós vamos falar sobre Charles Dickens. Então, vamos lá. Oliver Twist foi um livro, né, de Charles Dickens. Ele foi escrito em 1838. A princípio, a gente vai começar falando um pouquinho, a gente precisa se situar aonde que esse livro é narrado, aonde ele se insere na história, este livro. Charles Dickens viveu entre 1812 a 1870. Ele viveu bem aquela fase da era vitoriana, da Revolução Industrial. A Inglaterra estava vivendo um auge nessa época. Então é aí que a gente vai começar a ler um pouquinho, a situar um pouquinho Charles Dickens e o livro Oliver Twist em específico que a gente vai falar hoje, tá? Charles Dickens ele era uma pessoa extremamente irônica nos seus livros. Ele falava algumas verdades de uma forma, um humor muito ácido que ele utilizava para descrever os seus livros. Mas é que eu tive muita dificuldade em realmente fazer uma marcação, fazer alguma coisa neste livro em específico, porque muitos trechos que eu considerava importantes da história que eu gostaria de marcar envolviam às vezes páginas e páginas. Não eram às vezes algum trecho, algum parágrafo ou alguma coisa muito específica. Não, ia muito além disso, tá? Charles Dickens, ele na sua vida pessoal, né, ele perdeu o pai dele muito cedo, por conta de dívidas e tal. O pai dele foi forçado, o pai dele foi preso e ele foi forçado a trabalhar muito novo, como criança ainda. E ele traz esses traumas que ele passou em trabalhos ali infantis, onde as condições eram bem precárias, o tratamento era catastrófico, vamos dizer assim. Ele pega esse trauma e ele sempre traz para os livros. E aqui o Oliver Twist ele chama muita a atenção porque o título é o nome de uma criança. Então, se você pegar naquela época, né, você dar um nome de um livro de uma criança é realmente algo muito mais impactante do que hoje a gente pensaria. Vamos lá. Durante esse período onde foi escrito o Oliver Twist, a gente tem ali o êxodo rural. Então, com a Revolução Industrial que eu já havia mencionado, muitas pessoas estão deixando o campo e indo para a cidade, e as cidades estão ficando bem populosas também. As pessoas estão indo para a cidade buscando uma qualidade de vida melhor, e com isso as pessoas estão tendo que trabalhar nas fábricas. Não existiam leis trabalhistas, não existia nada como se existe hoje em dia. Então, era trabalhos 7 dias por semana, horas extensas, jornadas de trabalhos grandes. E as crianças, assim que elas já adquiriam ali aquela coordenação motor e tal, elas já iam trabalhar, elas eram vistas como adultos. Crianças não eram vistas como crianças, como estudos, brincadeiras e coisas nesse sentido que uma criança deve ter, esse desenvolvimento intelectual que uma criança tem que ter. Nessa época não existia, a criança simplesmente ela já ia trabalhar e ela já enfrentava aquela jornada de trabalho absurda. Inclusive muitas crianças morreram neste período, por conta de depressão, por conta dessa exaustão de serviço, a questão de alimentação e outras questões mais. E isso é muito, muito retratado aqui em Oliver Twist. Tá? A gente vê como era desumano a forma de ser tratado. Tratavam crianças simplesmente como se não fosse nada, como se fosse um lixo. E o Charles Dickens, ele gosta de trazer muito isso nos livros dele, principalmente agora aqui no Oliver Twist, que foi o livro que a gente leu aqui, que é o que eu vou falar a respeito, tá?
Bom, falando agora em específico do Oliver Twist, do livro de Charles Dickens, agora neste aqui que é o foco que nós lemos. Bom, vamos lá. O livro, a base central, o protagonista aqui é o Oliver Twist, tá? Ele é uma criança, ele é órfão, ele nasceu naquelas casas de freguesia, que era onde acolhiam-se as pessoas que estavam ali em situações, vamos dizer, de rua, onde o governo ali fazia uma gestão disso de forma bem, vamos dizer assim, precária, né? E o Charles Dickens, ele nasceu, o Oliver Twist, ele nasceu nessa casa de freguesia, ele foi para um orfanato, a mãe dele morreu no parto, ninguém sabia quem era o pai dele, não havia ninguém procurando por uma criança, então ele foi chamado ali de Oliver Twist, dado o nome pela freguesia, pela parteira. O twist, ele vem pela letra T. As crianças, elas tinham tão pouca relevância e tão pouca importância que quando uma criança nascia órfã, o sobrenome era atribuído a letras do alfabeto. Então, quando o Oliver Twist nasceu, era a letra T. Então, recebeu o nome de Twist. E assim sucessivamente, conforme as letras do alfabeto. Então, por aí você já percebe o grau de importância que eles estão dando ali para esta criança. No decorrer da história ali, durante até a sua fase ali de 8, 9 anos de idade, o Oliver, ele vai passar por muitas situações ruins, falta de alimento, falta de cuidado, você vê muitas crianças que morrem por essas questões, situação muito, muito triste, que Charles Dickens retrata neste início, nessa fase inicial da história de Oliver Twist. Toda essa situação que ele passou, essa humilhação que era levado, as agressões e tudo mais, isso é retratado. Aqui nós temos outro personagem também muito interessante, que é retratado nesse início ali como uma das figuras mais caricatas ali na questão das agressões ao Oliver Twist, que é o Sr. Bumble. O Sr. Bumble, ele é o responsável pela freguesia onde o Oliver mora, e ele maltrata, ele é um cara muito colérico, né? E você percebe ali como a força dele provém ele muito em cima das crianças, né? Onde as crianças não podem retaliar ali, vamos dizer assim, as crianças não vão revidar aquilo que ele faz com elas, né? Então ele se sente poderoso, né? Ele sente aquele poder em poder impor algo em cima de um ser humano, no caso, né? E aí ele utiliza uma criança, já que no caso ele é um cara muito extremamente covarde, e ele utiliza então essa força e tal em cima de crianças, onde ele consegue ali se mostrar superior. Aqui a gente vai ter uma outra cena também bem interessante, onde a quantidade de comida era extremamente reduzida, e o Sr. Bumble, ele acredita fielmente que isso é algo fantástico, que isso é algo muito bom, que isso vai estimular as pessoas a saírem daquela situação e tal, e não ficarem bancando as pessoas ali naquela situação. Pois bem, isso leva-se até as crianças. O Oliver Twist, ele tem uma cena onde tem alguns amigos ali e tal, e é definido que o Oliver vai pedir, então, mais um prato ali de mingau. E ali ele é punido severamente e colocado como se fosse à venda, né, para aprender algum ofício, como um castigo pelo que ele aprontou, porque simplesmente era inaceitável que fosse pedir mais comida. E já era visto que o Oliver era uma criança muito magra, muito desnutrida, por conta dessa baixa quantidade de nutrientes e de alimentos que eram servidos na freguesia. Pois bem, nisso o Oliver ele vai trabalhar então como um ofício, ele ganha ali uma habilidade, né, para aprender um ofício, ele vai trabalhar para produzir caixões. O coitado do menino começa então a entrar nesse cenário de morte, onde ele começa a ver então o fim de várias vidas ceifadas. E ali tem um caso onde uma vida foi ceifada devido à fome, falta de alimento, né? Então você vê o descaso também com médicos e outros profissionais da saúde e afins ali neste momento, né? E tudo isso o Oliver ele vai acompanhando este processo.
até que ele resolve então escapar dessa vida, sair dessa vida após várias humilhações. A mãe do Oliver era muito humilhada neste momento, né? Falavam-se muito que a mãe do Oliver não valia nada, que abandonou ele, enfim, coisas do tipo. O Oliver resolve então fugir e tentar buscar a vida em algum outro lugar, porque ali ele percebe que ele iria morrer, ele não iria conseguir viver naquele local. Então o Oliver sai a pé, ele anda sem alimento, sem dinheiro, sem nada, e ele consegue então chegar a Londres através de um conhecido que ele faz uma amizade ali no caminho, e esse conhecido na verdade pertence ali toda uma organização criminosa de assaltos que tenta se ensinar ao Oliver esse ofício, né, de ganhar uma vida ali trapaceando e roubando as pessoas. Então você percebe que o Oliver ele sai da mão de uma pessoa extremamente ruim e cai na mão de outra pessoa extremamente ruim. Então esse período, toda essa parte da história, que vamos dizer assim, até a metade, é uma parte muito difícil de ser lida, porque é muito triste, a gente se depara com muitas situações abusivas que causam revolta em nós que somos leitores estarem presenciando essa situação. Bom, dessa parte em diante, a gente já começa a trazer uma melhora no conceito da história, até a gente chegar ao final ali, que é um final muito bonito, da qual eu não vou relatar, vou deixar para que vocês leiam este final. É um final maravilhoso, vale muito a pena. E Oliver começa a conhecer ali, então, neste processo, pessoas que o ajudam, pessoas importantes e que se fazem ali extremamente necessários para o crescimento e para um futuro bonito, um futuro mais próspero ao nosso protagonista, tá? Agora, um ponto bem interessante que eu achei da leitura de Oliver Twist é ali ter nessa situação um pouco da segunda metade para o final, as coincidências, né? Parece que o momento certo, na hora certa, a pessoa está ali naquele momento, naquela fase. Parece que Londres é uma cidade tão grande, né? A gente tem ali tanta população, tantas pessoas vivendo ali, mas parece que a gente dá sorte de hora de sair na rua, sempre se deparar com aquela pessoa que a gente precisava encontrar para desenrolar da história. Isso eu achei bem interessante. Mas enfim, não vou considerar como uma crítica, enfim, a história foi muito bem construída, os personagens são extremamente elaborados, a gente trata também de morte, a gente trata de assuntos extremamente pesados, extremamente difíceis, sempre com uma perspectiva de uma criança, então que eu acho também bem difícil de você conseguir trazer essa narrativa, e Charles Dickens conseguiu e trouxe uma obra-prima que foi essa crítica à sociedade. Ele traz uma sociedade da era vitoriana que completa, descrita de como eram os tratos, de como se tratavam-se as crianças, as pessoas e tudo o mais aqui neste livro do Oliver Twist. Ele é como um dicionário. Você quer saber como que era a sociedade naquela época, leia este livro. Ele é uma parte muito importante da literatura inglesa, é considerado um dos livros mais importantes, inclusive, se é que não é o mais importante da literatura inglesa. Então, recomendo muito o Charles Dickens. Ele é um livro que te faz refletir muito, que traz posicionamentos extremamente importantes. Dá para ver quanto a gente já evoluiu ali no trato com as crianças, no desenvolvimento delas e na ganância do ser humano, como pode ser vista aqui o final deste livro. Ele é surpreendente para alguns personagens, então eu particularmente gostei muito, adorei. Foi um livro difícil de ler até o começo, como eu já disse para vocês, é uma parte mais pesada, é uma parte mais sombria, a gente percebe cada situação com o coitado do menino, que a gente fica desesperado, mas o final é bem gratificante. Espero que vocês gostem. Aqui tem algumas passagens aqui que vocês vão simplesmente vai arrepiar, porque são situações que são ditas que é incrível. Tem uma cena aqui que fala pro Oliver rezar, né? E ele simplesmente não sabe o que é rezar. Nunca foi ensinado para ele o que é rezar. Naquela época era considerado como um estudo, né? Então imagine uma criança não saber o que significa rezar. Perguntaram para ele se ele sabia o que era ser órfão. Ele não sabia o que era ser órfão. Ele não entendia esse conceito.
porque nunca foi ensinado para ele. Então aí você vê como era precário essa situação ali na época de 1830 que foi escrito o livro de Charles Dickens, tá? Aqui vou ler um pouquinho atrás para vocês, como é de costume, tá? Mais uma coisinha, isso aqui é um trecho do livro, tá? Por dentro, tá bom? Então é só um trechinho mesmo que eu tô lendo. Envolto no cobertor, que até aquele momento era a única coisa que o cobria, ele poderia ser o filho, tanto de um nobre quanto de um mendigo. Teria sido difícil para o mais desdenhoso dos desconhecidos adivinhar a devida posição dele na sociedade. Mas agora que ele vestia uma bata velha de calicô que ficava amarelada por conta do uso, ele estava marcado e etiquetado, e imediatamente se colocou em seu devido lugar. Era um menino da freguesia, o órfão de um asilo de pobres, o humilde lacaio malnutrido, destinado a ser golpeado e maltratado mundo afora, ao desprezo de todos e à piedade de ninguém. Interessante, né, gente? O livro, ele tem, a minha edição aqui, ele tem 352 páginas. Eu gostei bastante dessa edição, ela é bem sucinta, bem direta ao ponto. E as folhas são amareladas, as letras estão bem bacanas. Então foi uma leitura até fácil de fazer por conta da edição. Eu gostei bastante, ela tá bem em conta também. Vou deixar aqui para vocês, tá? Embaixo também vou deixar aqui a descrição de alguns artigos que eu li que me ajudaram a fazer este vídeo. Foi bem importante também para me situar pessoalmente pela época, trazer algumas informações relevantes, tá? Agradeço por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir, de compartilhar para ajudar a gente aqui a crescer. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.